Resumão da rodada boa. É bom quando se tem rodada boa, né? Tava animado aqui também, dando aquela atualizada nos resultados da rodada. Agora farei isso junto com vocês. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente aproveitar porque vencemos nessa rodada. E não só nós vencemos, tá? Aliás, não só nós vencemos. Nós fomos o único time carioca a vencer um jogo no Campeonato Brasileiro. Tal qual também fomos o único time carioca. Ah, não, na Sul-Americana, na Copa do Brasil não, o Botafogo venceu na terça. Pô, tava empolgado aqui que pensei nisso aqui agora, mas no Brasileirão já tá tudo bem, né? Se inscreve, deixa o like, vamos lá pra gente dar uma analisada na tabela, porque tem muita influência nessa rodada já dos jogos da Copa do Brasil, né? Na rodada que vem, que é a última rodada da primeira fase, também vai ter interferência dos jogos da Libertadores Sul-Americana. Um azar nosso, a gente enfrenta o Bahia, que já foi eliminado das duas competições, e na outra semana enfrenta o Fortaleza, ou seja, a gente não vai se aproveitar dos times sendo poupados para jogos de Libertadores Sul-Americana. Bem, a gente começa aqui dando aquela olhadela marota na tabela do Campeonato Brasileiro, que tá aquele salsifufu, como diria o tricolor Sérgio Malandro, que acabou a 18ª rodada e tem Cruzeiro com 18 jogos, Bragantino com 18 jogos, São Paulo com 18 jogos, Corinthians com 18 jogos, Vitória com 18 jogos e só. Tem 5 times dos 20 que estão na 18ª rodada de fato. Então, o Fluminense tem 2 jogos a menos. Não. Dá pra dizer na maioria dos casos que tem 1, porque a maioria tem 17, ou até mesmo a maioria, na verdade a maioria acho que tem 16 jogos. Então esse negócio de 2 jogos a menos é até um pouco de balela ali, se você botar na conta. O Fluminense tem 2 rodadas por jogar, né? Vamos lá, passadinha rápida nos resultados. Sport 0, Bahia 0. O Sport já está rebaixado. E cada ponto que o Sport conquistar a partir de agora é pra gente comemorar. Gabriel, mas nesse momento o Bahia nem tá brigando tanto com a gente. O Bahia tá 6 pontos na nossa frente. Dane-se, meu amigo. Se não estiver brigando contra um adversário nosso, e eu não acho que o Bahia estava brigando com o Flamengo para ser campeão brasileiro, então perder ponto é sempre útil, pode fazer diferença lá no final, e a gente não perdeu. Jogo 0-0 na Ilha do Retiro. Agora aqui no... detalhe, no meio de semana o Bahia também joga em Pernambuco, mas vai enfrentar o Retrô, de quem ele ganhou na primeira parte de 3-2, né, na Copa do Brasil. Mirassol e Vasco, olha o Mirassol, hein? Rapaz, teve um amigo meu aí que tem um canal chamado Raiz Tricolor que falou que o Mirassol seria rebaixado. O Mirassol tá invicto em casa, tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro e venceu por 3-2 do Vasco. Abriu 2-0, tomou o empate, mas tomou o terceiro gol, depois fez o terceiro gol depois, 3-2. E o nosso Diniz, hein? O Mirassol nesse momento tá indo pra Libertadores, beleza, óbvio que isso vai chamar a atenção, né? Mas assim, o Vasco está a 7 jogos sem vitória. Esse é o cenário do Vasco hoje, sob o comando do Fernando Diniz. Mais um trabalho onde o Fernando Diniz tem, até estava discutindo sobre isso lá no Twitter, mais um trabalho que o Fernando Diniz tem média de mais de um gol sofrido por jogo. Todo jogo, o Vasco sofre ou um ou mais de um gol. E foi assim no Cruzeiro. Ele tem 14 jogos pelo Vasco, 3 vitórias. Foi assim no Cruzeiro. Foi assim no Fluminense. Qual foi o melhor ano do Fernando Diniz? 2023, né? Campeão da Libertadores, campeão carioca. Pois bem, exatamente. A gente teve média de 1 gol por jogo. 70 jogos, 70 gols sofridos. Mesmo no melhor ano de todos, a gente também teve 1 gol por jogo. Média. E, gente, 1 gol por jogo é muito. Basicamente, todo jogo você leva gol. Gabriel, mas 2022 foi melhor que 23. Tá bom, então a gente faz o recorte aqui de 22, tá? Vamos tirar os jogos que foi o Abelão, porque o Abelão, se eu não me engano, tomou 14 gols em 20 e poucos jogos. Vamos tirar aqui o Marcão também, que tomou 2 gols em um jogo. Vamos botar o recorte do Diniz? Pois bem, também tomou mais de 1 gol por jogo. Então, assim, é um problema crônico do Diniz, né? Pelo visto é um problema crônico. A dificuldade na recomposição. E é aquele negócio de gol em gol, né? Eu lembro sempre do Mano Menezes falando isso quando, depois de um tempo ali no Fluminense, falando, cara, os jogadores se desacostumaram a achar importante levar um gol. Achar que é um problema, porque eles se acostumaram tanto a levar muitos gols que eles acham que qualquer hora eles vão empatar o jogo. E aí tem jogo que não te deixa empatar, né? Tem jogo que não rola. E aí, assim, o Fluminense, em vários jogos, perdia, tomava muito gol. Foi a primeira sangria ali que estancou o Mano Menezes.
O Vasco tá em 16º, tá com 15 pontos. E aí, assim, a verdade é que ele tá com a mesma pontuação do Santos e 4 pontos à frente do Juventude, que tem um jogo a menos. Santos e Juventude jogam nessa segunda-feira, a rodada ainda não acabou. Grande a chance, considerando que o jogo é na casa do Santos, né, agora o Morumbis, grande chance e a chance do Vasco entrar na zona de rebaixamento. Lembrando que no meio de semana o Vasco joga pela Copa do Brasil, tem um empate ali no jogo de ida contra o CSA, jogando a ida... o Vasco jogou a ida lá, então a volta é em São Januário, então tem essa facilidade para tentar passar. Fluminense e Grêmio eu já falei bastante, uma vitória muito importante do Fluminense, olho no Grêmio, né? É um time que tá bem intermitente no campeonato e é meio que o modo Mano Menezes, né? O Mano Menezes não é treinador hoje para ser campeão de pontos corridos, por exemplo, e o material humano do Grêmio também não possibilita muito isso. E a gente ganhando volta, né, a sobreviver no campeonato, né? Volta a se reerguer no campeonato. Ainda temos saldo negativo, por exemplo. Eram 4 derrotas seguidas, isso chama atenção. A gente tem o mesmo número de derrotas que de vitórias. É uma autêntica campanha de meio de tabela, mas que pode acabar se reerguendo, como eu falei, 2 próximas rodadas. A gente vai ter Bahia fora, Fortaleza em casa. São rodadas pra gente conseguir pontuar. 4 pontos eu tava assinando agora. Até porque a gente deve poupar contra o Bahia, tá? Samuel Xavier forçou o cartão amarelo. Botafogo e Cruzeiro, 2-0 pro Cruzeiro. E eu vi pouco desse jogo, mas assim, até onde eu vi, baile do Cruzeiro, tá? O Botafogo não finalizava no gol. O Botafogo deu um gol pro Cruzeiro, facilitou muito a vida. E teve outro no contra-ataque. Caio Jorge segue artilheiraço do campeonato agora, né? 13 gols. O Caio Jorge, 2-0 Cruzeiro, que segue assim... Eu não sei qual é o futuro do Cruzeiro, não sei se o Pedrinho BH vai botar dinheiro lá pra sempre, eu não sei se a administração vai ser boa. Eu posso falar desse Brasileirão. Nesse Brasileirão, o que a gente viu até agora do Cruzeiro do Leonardo Jardim, não dá pra tirar o Cruzeiro da briga pelo título. Bem como também não dá pra tirar da briga pelo título o Palmeiras, que empatou 2-2 com Vitória fora de casa. Abel Ferreira... Dá pra dizer que deu quase um piriri ali na coletiva, né? Porque do nada o cara levanta, ficou meio puto padrão, né? Educação portuguesa de Abel Ferreira. Ou ele realmente teve o piriri, né? Pode ter sido, mas enfim. No final das contas, o Vitória abriu 2-0. O Palmeiras empatou depois. Eu queria falar, vocês vão lembrar que eu trouxe uma informação lá no final do ano passado, que o Fluminense chegou a marcar reunião e tal pra tentar trazer Renato Kaiser, né? E na época foi toda uma crise e tal, enfim, sobre a contratação do Renato Kaiser. Depois, no final das contas, o Cauã Elias sai e o Fluminense vai em cima do Everaldo. O Renato Kaiser assinou com Vitória e fez gol agora contra o Palmeiras e tem no ano. O Renato Kaiser tem em 23 jogos, 8 gols. O Everaldo tem em 43 jogos, 11 gols e 3 assistências. Os números até que são meio parecidos ali, se você considerar, né? Mas o Renato Kaiser já meteu 5 gols na Série A, que é onde o Everaldo até agora fez apenas 2, né? Enfim, o contra o Sport e agora contra o Grêmio. Mas por que eu tô falando do Renato Kaiser? Porque foi ele que fez um dos gols da partida do Vitória contra o Palmeiras. O Vitória chegou a botar 2-0 no placar. Enfim, mas depois tomou um empate, Piquerez de pênalti. E na reta final ali, o Flaco Lopes acabou empatando pro Palmeiras. O Palmeiras está ali com 33 pontos, tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, então na teoria ele está 1 ponto atrás do Flamengo e pode estar até 2 pontos à frente do Cruzeiro. Então assim, o bolo da briga pelo título hoje é Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. É isso. Flamengo que empatou com o Ceará, tá? Falei, os cariocas não ganharam, os rivais não ganharam dessa rodada não. O Flamengo chegou a botar 1-0, a Arrascaeta, que é quem tá brigando pela artilharia do campeonato, né? Tá brigando e apanhando, mas tá brigando. Tem 10 gols. Depois o Ceará empatou no segundo tempo. Assim, não é muito bom ficar elogiando o rival não, né? Mas a bola que o Léo Ortiz meteu é loucura, tá? No gol do Flamengo. É um negócio meio diferenciado ali mesmo. Um passe bem sensacional. E aí quem empatou foi Pedro Raul. Pedro Raul conseguiu empatar para a equipe do Ceará. Mais um centroavante que seria muito criticado se viesse corretamente, tá? Deixo claro que corretamente seria criticado se viesse, porque recebe muito acima do que entrega, mas que faz gols na Série A. Isso que eu tô falando. Quando a galera fala bem assim, o Pedro Raul é jogador merda que não serve pra Série A. Esses jogadores servem pra Série A, gente. Eu sou literal nesse caso aí.
O Everaldo faz gol em Série A. O Everaldo não joga Série B. Acho que o Bobear nunca jogou a Série B. Né? Pelo menos não recentemente. O Pedro Raul nessa temporada tem 13 gols. Pô. O cara tem 7 gols na Série A. O cara entrega na Série A. Agora, você vai dizer que serve pra ser titular do Fluminense? Fala não. Pro Fluminense que quer ficar mais na parte de cima do que na de baixo na tabela, não. Vai dizer que eles valem o dinheiro que eles pagam? Provavelmente não. Talvez pro Ceará tá valendo. 7 gols. O Ceará fez quantos gols? O Ceará fez 17 no Brasileirão. Pô, praticamente metade dos gols ali. Metade seria 8,5, ele fez 7 dos gols no Brasileirão. Então tem esses atacantes que ficam aí perambulando, fazer um grande ano num time menor, aí assinam um contrato da vida com um time maior. Corinthians e Fortaleza empataram por 1-1. Detalhe, tá? O Palmeiras poupou o time no jogo contra o Vitória, poupou praticamente o time inteiro, né? Rodou ali alguns ou outros só, porque no meio de semana eles têm clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Perderam a ida, né? Por 1-0. Agora volta no Allianz Parque. No caso do Cruzeiro e do Botafogo, o Botafogo ficou um pouquinho mais tranquilo para escalar seu time principal ali também, porque o Botafogo ganhou a ida por 2-0 do Red Bull, vai jogar a volta lá agora em Bragança, e o Cruzeiro tá numa situaçãozinha mais chata, né? Empatou 0-0 no Mineirão contra o CRB, joga fora de casa agora, mas é um empate, né, com o CRB, tá focado no Brasileirão, mas não pode abrir mão da Copa do Brasil. O Corinthians poupou seu time também, escalou praticamente um time reserva, tava perdendo até os 40 e vral do segundo tempo, o Fortaleza estava ganhando por 1-0, o Corinthians empatou 1-1 com o Carrijo, e aí com esse empate vai focar todas as suas forças para eliminar o Palmeiras, é um contexto diferente lá, né, com a rivalidade também local nesse confronto da Copa do Brasil. Com esse empate, o Corinthians está ali na zona da agrião, né, junto com o Fluminense, né, 22 pontos, tá atrás do Fluminense, tá 1 ponto atrás e tem 2 jogos a menos. Aí na comparação com o Corinthians vale destacar isso. Atlético Mineiro 2-1 no Red Bull Bragantino. Detalhe, Gabriel Teixeira, acho que foi a estreia dele pelo menos, foi titular e deu assistência, tá? O Atlético Mineiro fez 2-0, o Red Bull diminuiu. O Red Bull tem queda livre no campeonato, são 5 derrotas seguidas, 4 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil. O Red Bull já é sexto, para um time que há 4 rodadas atrás tinha 27 pontos, ter 27 ainda é bem frustrante, mas faz parte da oscilação que o Red Bull tem um pouquinho mais de tranquilidade para ter, porque não tem uma grande torcida. Sobre o Atlético Mineiro e o Gabriel Teixeira, o Biel, né? Assim, eu não acho o Biel ruim, tá? Eu tenho raiva do Biel, acho que são coisas diferentes. Acho que o Biel não funcionava mais no Fluminense, e o Fluminense conseguiu uma boa venda, um jogador que sairia de graça, talvez sem clima nenhum. Mais com torcida, com diretoria, com treinador, nem nada. Mas eu não acho ele ruim, não. Acho que pro Atlético, dependendo, pode ser até que renda, assim. Não acho ele horroroso. Né? Acho um jogador ok. Nossa base revela muitos jogadores ok. E pra fechar, o nosso adversário, cara. O Internacional perdeu em casa pro São Paulo. O Roger Machado rodou bastante o time. Se você pegar a escalação do Internacional nesse jogo, pra vocês terem noção, eu vou falar aqui, ó. O Internacional foi para esse jogo com... Deixa eu tirar aqui um pouquinho do zoom para eu conseguir ver. Rocher, o goleiro titular. Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Mercado e Juninho. Ele escalou 3 zagueiros. E o Bernabé na lateral esquerda. Luiz Otávio e Alan Rodrigues no meio, com Bruno Tabata. E no ataque, Borré, Enervalência e Carboneiro. Então, assim, ele meio que levou de titular, além do Rocher, o Borré... Aliás, Borré e Enervalência. Né, ele tinha 3 zagueiros, o Carboneiro entrou. Então ele levou Borré de titular, foi basicamente Borré, Bernabé e é isso. E Rocher. Assim, então ele escalou um time reserva, perdeu em casa para a equipe do São Paulo por 2-1. Muito criticado Roger Machado. Eu tô gravando esse vídeo na noite de domingo para segunda, né? São 1h42 da manhã de segunda-feira agora. Não duvidaria que o Roger possa amanhecer desempregado. Tá? Amanhecer com a demissão dele do Internacional. Acho pouco provável, porque apesar do cenário, o Internacional era cotado para, né, o Roger acabou de renovar o contrato, era cotado para brigar lá em cima, tá com 21 pontos, vem numa sequência de Brasileirão, a sequência não é tão ruim. Foi a primeira derrota dele em um bom tempo. Mas o clima não é bom para ele lá. E aí um parêntese aqui. Talvez vão segurar pro confronto contra o Fluminense. E aí aquele negócio, né, o Roger vai ficar por uma classificação. Pra gente, eu confesso que não sei o que é melhor. Se é iniciar um trabalho novo agora, tipo um interino pra cá, pra vir jogar contra a gente, e aí você tem toda a inexperiência do interino com o grupo, ou diretamente ele como treinador mesmo, mas você tem o ganho de talvez a galera querer correr mais pra se mostrar pro novo treinador, etc, toda aquela complicação.
ou então é trazer o Roger Machado pra cá mesmo, né? Ele vir pra cá extremamente pressionado, mas é um cara que já conhece um pouquinho mais do Inter, não vem, novamente, né? Não vem de um retrospecto tão ruim recente. Enfim, vem, se vier pro Rio de Janeiro, vem balançando no carro. Lesões e etc, pelo menos até onde eu vi, não tivemos nada no Internacional. Preocupa ali a nossa situação, questões do Thiago Silva, etc, mas esse foi o resumão da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 18. Uma rodada boa pra gente, que faz a gente pelo menos respirar no campeonato, né? A gente tava afundando, né? Sem conseguir respirar. Pelo menos a gente respira, ganha, vai a nono, tem os jogos atrasados, vamos tentar ver o que a gente arruma lá em Salvador com o nosso time, provavelmente time reserva, né? Na outra semana tem o Fortaleza em casa, que é um time que tá num contexto muito ruim no campeonato. É um time que tem muita dificuldade de ganhar. Desde que o Renato Paiva chegou, pelo menos eles fizeram ali 5 pontos em 3 jogos. 3 jogos que não perdem, mas ainda estão no Z4. Então, aproveitar esses momentos também de jogos em casa, essa sequência que o Fluminense vai ter agora. E quem sabe até pegar um Red Bull em uma fase ainda, né? A gente se deu mal, né? Se deu bem no primeiro turno de pegar o Red Bull antes da ótima fase deles. Quem sabe agora a gente também não pega o Red Bull na má fase deles também, né? Vai que. Mas tem Red Bull, Fortaleza, Red Bull e depois tem o Santos também lá na Vila. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!